amigos, inscreva-se aqui no canal, deixe o like, ative as notificações, é muito importante para a gente, para o nosso canal crescer e chegar aos 100 mil antes da Copa do Mundo, hein? Faremos uma grande cobertura da Copa do Mundo do Catar. Neste vídeo a gente vai falar sobre o VAR, a sacanagem, né, que é a operação do VAR no Brasil, no futebol brasileiro, né? Porque eu botei aí na capa, na thumb, duas imagens que mostram claramente a falta de critério para a utilização da ferramenta. No jogo entre Flamengo e Internacional, vitória do Inter, e não estou justificando, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, não estou justificando a vergonhosa derrota do Flamengo para o Inter só por arbitragem. É muito importante dizer isso, é muito importante que isso fique claro. Não é só pela arbitragem, mas também pela arbitragem. Lembra aquele papo de que Paulo Souza não era o único culpado, mas compartilhava a culpa? O Flamengo pode botar na conta do VAR também a derrota para o Internacional. Por quê? Por causa da primeira cotovelada que tomou. Vejam o pênalti, assistam o pênalti sofrido pelo Santos no jogo contra o Atlético Mineiro. E a cotovelada do Mercado no Gabigol dentro da área, né, que não foi marcada. E o pênalti que está na capa do vídeo, sofrido, entre aspas, pelo Pedro Henrique no jogo contra o Flamengo. Cometido, entre aspas, pelo Mateuzinho fora da área. Por que que o VAR não fez uma interferência? Por que que o VAR não interveio no lance, né? E agora vejam, e está na capa do vídeo o lance, e não estou também falando que o Palmeiras ganhou do Coritiba só por causa do VAR, tá? Este vídeo tem um oferecimento do OneFootball, melhor aplicativo de futebol do mundo que você vai baixar de graça aqui, ó. Eu uso como base para meus estudos sobre futebol, com estatísticas e números sobre todos os campeonatos. Você pode pesquisar sobre o jogador e o time que você quer também, tá? Eu uso para os meus estudos sobre futebol e tem uma novidade super bacana para você, que são os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro na sua tela, na tela do seu celular, em alta definição, assim que as partidas acabam, tá? Logo que elas acabam, vai aparecer lá para você e você pode assistir aos melhores momentos de todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro em alta definição pelo OneFootball. É legal pra caramba, então baixe de graça. Tá esperando o quê? Baixe de graça aqui, tá? No link da descrição deste vídeo. Eu não ganho um tostão por download que você faça, mas você ajuda a mostrar a força do canal Bernardo Ramos junto a um dos nossos principais parceiros, e também vamos dar uma moral para o professor de guitarra e violão Átila Reis, entrando no site dele, que está aqui embaixo também na descrição deste vídeo. Você vai marcar uma aula gratuita de guitarra de qualquer lugar do mundo no seu celular, uma aula experimental, vai gostar pra caramba e depois você vai se acertar em relação aos valores lá com ele, tá? E a periodicidade do seu aprendizado também, beleza? Bom, vamos continuar falando então sobre isso, porque assim, eu não estou falando que o Palmeiras ganhou, seria muito tacanho, muito pequeno da minha parte, falar que o Palmeiras ganhou o jogo por causa de arbitragem, nada disso. Mas tem um pênalti clamoroso, claríssimo, e o Voaden, depois de ser brifado pelo VAR, faz claro sinal de que foi, ó, isso aqui, na coxa, e não foi nada disso, foi no braço do jogador do Palmeiras, foi no braço, né? E ali deixou passar, né? O Palmeiras venceu o jogo por 1-0 naquele momento com o gol do Dudu. Então, poderia ser uma oportunidade para o Curitiba empatar o jogo, tá? O Flamengo tem vários problemas, inclusive na relação que era com o Cacau Cota com a CBF. Hoje é com o Bruno Spindel. O Bruno Spindel, assim, eu falo, dou risada porque assim, não consegue nem fazer a gestão do futebol direito, né? Como é que faz a relação lá com a CBF, né? Porque o Flamengo tem que reclamar. Não vai adiantar absolutamente nada, né? Há vários times que são prejudicados pela arbitragem no futebol brasileiro. O Santos é um caso gritante. Até o Edu Dracena falou que, pô, só se for lá e esculhambar tudo na sede da CBF, porque o Santos já reclamou tanto. E não adianta ficar reclamando e tal. Mas, assim, tem que ser feito algo. O Flamengo foi claramente prejudicado naquela partida contra o Internacional, repetindo, não foi por isso que perdeu.
O Dorival Júnior, meus amigos, quando chega ao Flamengo ali, ele precisa fazer uma composição. Ele tinha contas a acertar com o Diego Alves, né? A gente já falou aqui incansavelmente neste canal sobre isso. Ele acerta as contas não só com ele, mas com os donos do time. Os donos do time. Ou seja, a Varela, né? Aqueles jogadores mais experientes e tal. Ele compôs com todos eles. Ou seja, foi uma escalação política a do Dorival Júnior, né? Faz sentido, Bernardo? Assim, ele conhece o elenco, óbvio que conhece, né? Porque atuava no futebol brasileiro e foi um dos motivos pelos quais o Dorival Júnior foi trazido ao Flamengo, o fato de ele conhecer o elenco do Flamengo, já por isso que o Flamengo iria atrás de um técnico que estivesse, não necessariamente brasileiro, mas que tivesse em atividade no futebol brasileiro, após a queda do Paulo Souza. Então ele conhecia o elenco, mas num primeiro momento ele precisava, ou ele achava que precisava compor com esses caras. Vai ter 2 dias de treino até o jogo contra o Cuiabá, nesta segunda e nesta terça-feira. O jogo é na quarta-feira, para poder rever alguns conceitos, né? Alguns jogadores estiveram muito abaixo nessa partida, como Felipe Luiz, o próprio Diego Alves, o segundo gol, né, marcado pelo Wanderson. Para mim, aquela bola é defensável, o Everton pegaria aquela bola, né? O Felipe Luiz falha de forma bizonha no lance do primeiro gol, no processo de marcação, e isso tornou-se repetitivo ao longo do jogo. O Everton Ribeiro falha bizonhamente no lance do segundo gol do Internacional. O Ilharão, o que faz o Ilharão no time? Quer dizer, então assim, não é só uma questão de ter esses caras lá e serem escanteados, porque aí o Dorival Júnior sabe, é um cara inteligente, que vai repetir o que fez o Paulo Souza. Eu nem vou falar em repetir erro não, porque não foi um erro. O Paulo Souza teve a prerrogativa de fazer essa mudança no time do Flamengo, mas não conseguiu, né? Então, assim, esses caras precisam ser negociados. Só que para negociar jogador precisa ter interesse pelo jogador, né? Porque, assim, o que acrescenta hoje o Ilharão ao time do Flamengo, né? E, assim, é curioso, porque hoje a gente poderia estar falando assim, esse time do Flamengo joga por música, porque joga junto há muito tempo. Mas não é por aí. Esse time é acomodado, é diferente, ele não joga por música, ele é acomodado no sucesso, né? Deitam-se em berço esplêndido, este berço composto ali por material do sucesso de 2019. É lamentável, meus caros. Saudações, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.